Sobras de campanha. Acabou a eleição, sobrou dinheiro nas contas bancárias, fiquei com bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos em doação. E agora, o que devo fazer com esse dinheiro na conta bancária? O que devo fazer com esses bens e materiais permanentes? Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes de iniciarmos, peço por gentileza que nos ajude se inscrevendo no canal, caso ainda não seja inscrito, e compartilhe com todos aqueles que tenham interesse pelos assuntos aqui abordados. E não esqueça de deixar o seu like, ok? Vamos lá, sem perca de tempo. O artigo 50 define o que são sobras de campanha. Vamos ver aqui. Item 1. São sobras de campanha a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos financeiros realizados em campanha. Item 2. Também são sobras de campanha os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a campanha até a data da entrega das prestações de contas de campanha. Item 3. São sobras de campanha os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de conteúdos, conforme o disposto no artigo 35, parágrafo 2º desta resolução. E o que diz este artigo 35, parágrafo 2º? Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso 12 deste artigo, com o artigo 35, são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não utilizados até o final da campanha, serem transferidos como sobras de campanha ao Tesouro Nacional na hipótese de que, na hipótese de pagamento com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e ao partido político via conta fundo partidário ou outros recursos, a depender da origem desses recursos. Do item 4 em diante agora, nós vamos ver algumas explanações que a resolução nos traz. Item 4. O parágrafo 1º do artigo 50 diz o seguinte: as sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário na circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação partidária do candidato, até a data prevista para a apresentação das contas à Justiça Eleitoral. Item 5. O comprovante de transferência das sobras de campanha deve ser juntado à prestação de contas do responsável pelo recolhimento, sem prejuízo dos respectivos lançamentos na contabilidade do partido político. Item 6. As sobras financeiras de recursos oriundos do fundo partidário devem ser transferidas para a conta bancária do partido político destinado à movimentação de recursos desta natureza. Por exemplo, o candidato recebeu recursos do fundo partidário e no final de sua campanha eleitoral sobrou recursos deste fundo partidário. Ele não utilizou todo o recurso recebido. Estas sobras do fundo partidário devem ser transferidas para a conta bancária do partido político a qual o candidato está filiado naquela circunscrição a qual ele concorreu. Ok? Entendido isso? Item 7. O parágrafo 4º do artigo 50 nos diz o seguinte: as sobras financeiras de origem diversa da prevista no parágrafo 3º, nós acabamos de falar que essas sobras descritas no parágrafo 3º são oriundas do fundo partidário. Então, as sobras financeiras de origem diversa da prevista no parágrafo 3º deste artigo devem ser depositadas na conta bancária do partido político destinada à movimentação de outros recursos,
prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos políticos. E você sabe dizer qual que é essa resolução? É a resolução 23.604 de 2019. Este ponto trata das sobras de recursos doados por pessoas físicas na conta específica do candidato, ou seja, conta doações para a campanha. A conta específica, doações para a campanha. Então, as sobras de recursos da conta doações para a campanha do candidato devem ser transferidas para a conta do partido chamada outros recursos. Mas lembre-se do partido ao qual o candidato está vinculado, ou seja, filiado naquela determinada circunscrição. Item 8. Parágrafo 5º, artigo 50. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de GRU no momento da prestação de contas. Lembrem-se que estes recursos são dinheiro público. Então, recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha são recursos públicos. Por isso, as sobras voltam para o Tesouro Nacional. Item 9. Parágrafo 6º, artigo 50. Na hipótese de aquisição de bens permanentes com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, estes devem ser alienados ao final da campanha, revertendo os valores obtidos com a venda para o Tesouro Nacional, devendo o recolhimento dos valores serem realizados por meio de GRU e comprovado por ocasião da prestação de contas. Lembrando que esses bens permanentes devem ser alienados pelo valor de mercado, circunstância que deve ser comprovada quando solicitada pela Justiça Eleitoral. Item 10. Atente-se ao disposto no item 2 acima, que nós falamos lá em cima. Se você não lembrar, leia o item 2. Diferencie os bens recebidos em cessão temporária dos bens recebidos em doação para sua campanha eleitoral. Isso é muito importante. Por exemplo, a cessão temporária de um veículo para utilizar na campanha eleitoral não é sobra de campanha. Por que não é sobra de campanha? Porque você adquiriu esse veículo por cessão somente naquele período da eleição. Você tem um amigo aí e ele resolveu ceder o uso desse veículo para aquele período eleitoral. Na verdade, ele fez uma cessão temporária para que você possa utilizar durante somente aquele período eleitoral. Acabando a eleição, acaba-se aquele contrato e você tem que devolver esse veículo àquela pessoa que cedeu esse veículo a você. Outro fator importante é que os documentos apresentados nas contas devem ser claros referente à finalidade de utilização e forma de doação. Por fim, nós temos aqui no item 11 a menção do artigo 51. O que trata esse artigo 51? Trata dos prazos que os bancos devem efetuar a transferência do saldo financeiro da conta bancária eleitoral de candidatos, caso não seja cumprido o disposto no parágrafo 1º do artigo 50, como também os procedimentos cabíveis para que isso ocorra. Como tarefa de casa, dê uma lida neste artigo 51 e também no novo calendário eleitoral disponibilizado na página do TSE, principalmente nas ocorrências do dia 31/12/2020. Portanto, a minha dica neste vídeo aqui é o seguinte: fique atento e não perca os prazos eleitorais. Resumindo aqui o que diz o artigo 51, mas eu quero que você leia o artigo 51 com atenção. Os bancos também têm a responsabilidade
de efetuar a transferência do saldo financeiro da conta bancária eleitoral dos candidatos, caso o candidato não cumpra, né? Porém, você, candidato, não vai ficar esperando o banco fazer isso por você. O candidato tem que ser organizado na sua campanha eleitoral, respeitando todos os prazos, ganhando ou perdendo, você tem a responsabilidade de fazer aquilo que está descrito na norma. Beleza? Espero ter ajudado. Conto com vocês no compartilhamento desses vídeos do canal. Inscreva-se também no canal e dê o seu joinha para nos ajudar, ok? Até o próximo vídeo.